Nono entrevistado da nossa sabatina com candidatos ao cargo de conselheiro do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Hoje nós vamos conversar aqui ao vivo em nossos estúdios com o auditor do controle externo do TCE, José de Jesus Cardoso da Cunha. Seu José, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor, prazer em receber. Boa tarde, Olívio. Boa tarde, Tássio. É um prazer enorme estar aqui e agradeço a oportunidade. Que é isso. Como o senhor José já disse, eu conto nessa entrevista com a participação de Tássio Cruz pelo portal e Jornal O Dia. Tássio, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde ao controlador e boa tarde a todos os amigos telespectadores. Vamos à nossa primeira pergunta, então. Quem é José de Jesus? Eu sou José de Freitas. Na verdade, eu nasci no município de União, mas sempre estudei nos primeiros anos escolares em José de Freitas, aqui é a cidade próxima, vizinha. Formei administração de empresa pela Universidade Estadual do Piauí e fiz uma especialização pela Universidade Federal em controle externo. E desde 1995 atuo na fiscalização de recursos públicos dentro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Tássio, sua pergunta, vamos lá. Ano passado nós acompanhamos uma polêmica, doutor José, no Tribunal de Contas, questão política sendo analisada, o ex-conselheiro Luciano Nunes, inclusive fazendo duras críticas à conselheira Valtânia, que é uma conselheira técnica, e na época a associação, inclusive, saiu em defesa da conselheira Valtânia. Eu queria saber como é que você avalia esse clima que se cria dentro da corte, do julgamento, em alguns momentos, ser afetado pela questão política. Como é que você avalia a necessidade de um corpo técnico na corte para avaliar contas pelo Estado? Na verdade, a gente sabe que os tribunais de conta são órgãos que, pela sua estrutura, desde a sua criação com a Constituição, com as Constituições, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um dos mais antigos, e pela sua própria forma, sua natureza de composição, a maioria dos membros vem da carreira política. É um fato, é uma realidade. Basta ver a estrutura constitucional, ela é composta de 7 conselheiros, dentre os quais 4 são indicados pela Assembleia Legislativa, uma de livre nomeação do governador, uma vem do quadro do Ministério Público e a outra do quadro de auditoria. Então, partindo dessa premissa, verifica-se que, de fato, a maioria desses membros vem da carreira política. Não significa dizer que um ou outro vem do Ministério Público, que é de concurso público, ou a outra vaga vem da auditoria, que é de concurso público, e um de livre nomeação do governador, que não deixa de ser político. Claro. Mas acontece. Então, eu observei realmente, vez por outra, tem esses embates políticos, né, nas cortes. A gente, é claro, observa com preocupação, já que vivemos um momento em que a sociedade exige mais, a cada dia, uma atuação mais firme e eficiente dos tribunais de contas, que custam caro para a sociedade, mas tem essas disputas políticas. Na época, eu lembro realmente que a associação ela se posicionou a favor do processo. O nosso posicionamento é técnico, é a favor do processo, do amplo direito de defesa, até mesmo dos membros se manifestarem, dar o direito ao contraditório. A nossa manifestação é pelo processo, pela lisura do processo. A questão política nós não entramos. Seu José, nós estamos diante de uma das eleições talvez mais polêmicas para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu gostaria de saber a sua avaliação. O senhor acredita que realmente, a partir desta experiência, vai ficar alguma herança positiva a partir deste debate acerca do Tribunal de Contas do Estado do Piauí? Exatamente esse é o objetivo. É chamar a atenção para a sociedade civil organizada, para os cidadãos comuns do povo, que devem participar. Não só devem participar espontaneamente, como o próprio poder público, eu acho que tem a obrigação de fomentar essa participação, até para aumentar a pluralidade política, a pluralidade não política, a pluralidade dentro dos tribunais de contas, aumentar a representatividade e, com isso, garantir uma melhor legitimidade das decisões dos tribunais de contas. Tássio Cruz.
Doutor José, como que você avalia, como membro, como estando ali na corte, o que você acha que um conselheiro pode fazer, o que você como conselheiro faria para melhorar a atuação do Tribunal de Contas no Estado, para aperfeiçoar o combate à corrupção? Como que você avalia que um conselheiro pode fazer para atuar de ainda mais forte dentro do TCE para melhorar principalmente a vida do cidadão com o combate à corrupção? Olha, eu penso, dessa minha experiência desde 95, eu tenho experiência de campo, de fiscalização em loco, de auditoria, de inspeção, e tenho o conhecimento técnico-científico para juntar essas duas peças, a experiência de campo com a experiência, com o conhecimento da legislação. Então, eu acredito que diante dessa união, a gente sendo conhecedor da matéria, facilita sim na hora de ter mais sensibilidade, na hora de julgar, na hora de tomar as decisões que o Tribunal de Contas, como um órgão que é imprescindível à fiscalização dos recursos públicos, deve estar atuante, firme junto aos gestores, não só punindo, mas também fazendo esse papel pedagógico, atuando de uma forma mais consistente nas políticas públicas, na avaliação concomitante de auditorias, inspeções. Seu José, é o seguinte, nós estamos diante de uma eleição em que o público votante são apenas os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. De certa forma, fica até inevitável perguntar como que o senhor espera alcançar esse cargo de conselheiro sem apoio dos deputados, um apoio direto, visto que falamos muito que esta é uma eleição mais política. Olhando por este lado, por esse escopo todo, a sua candidatura seria mais para alertar a sociedade do que para vencer? Tudo é possível, né? Tudo é possível. A gente que tem uma atuação como presidente de uma associação de auditores já pelo segundo mandato, eu fui presidente em 1917, em 2017, 2018 e agora 2021 e 2022. Então a gente tem uma certa militância e tem uns contatos com os deputados, então com a Casa Política, que é quem faz efetivamente o controle externo. O tribunal auxilia, ele presta essa assessoria jurídica à Assembleia Legislativa. Então, é claro que a gente, historicamente, essas decisões, a gente entende, sabe, e vê que as possibilidades são pequenas, mas, por outro lado, tudo é possível. E o objetivo maior, como já frisei, é chamar a sociedade para participar desses processos de decisões onde envolve essas indicações para esses cargos relevantes, no serviço público. Então, eu diria que o maior dos objetivos é isso, é chamar a sociedade para que ela venha participar, não deixe as coisas acontecer. Muito se reclama do sistema político, da intromissão política nos tribunais de contas, mas quando se abre-se um processo de escolha, a gente não pode ficar só reclamando, só criticando, a gente tem que dar cota de participação. E é chegada a hora da associação, pela primeira vez, participar desse processo, independentemente do resultado ou não. Tássio Cruz, queremos lhe ouvir. Doutor José, é curioso que o senhor é o primeiro conselheiro, o primeiro auditor que está aqui do TCE. Eu queria saber, junto a essa associação, qual é a impressão, qual é o sentimento que os servidores, que os técnicos da casa têm diante de todo esse processo de escolha de um conselheiro, sem que eles participem de forma direta, ou seja, eles vão acompanhar a eleição de um conselheiro e vocês, servidores, aqueles que fazem parte da associação, ficam alheios, vamos dizer assim, a esta decisão. Qual é o sentimento que fica entre os servidores, entre aqueles que fazem parte da associação, dos auditores, que fazem de fato o corpo técnico do TCE? Qual é o sentimento entre esses profissionais? Assim, historicamente, isso é comum acontecer. Essas decisões, a grande maioria dos cargos, elas vêm do meio político pela própria composição, da estrutura dos tribunais de contas, é fato.
tirando a parte dos servidores, os servidores, é claro, acompanham com uma certa preocupação, não tenha dúvida disso, porque esses agentes políticos, quando chegam no Tribunal de Contas, nos tribunais de conta, queiram ou não queiram, tem uma relação de vínculos. Sim. Não significa necessariamente que as decisões que irão tomar ou que vão deixar de tomar são viciadas. Não significa necessariamente isso, mas causa sim uma preocupação com relação ao quadro técnico. O quadro técnico não se envolve, mas se preocupa, claro, que não adianta fazer só um relatório bem feito de auditoria, não adianta fazer um relatório bem feito de inspeção, você vai passar por um julgamento, por um corpo político, por um julgamento que a priori, sem tese, presume-se que sejam decisões técnicas, que os tribunais de contas são criados e foram criados para tomar as decisões técnicas. Então, existe sim essa preocupação, né? É natural que exista essa preocupação, mas a gente acredita que à medida que a sociedade vai cobrando, vai exigindo mais dos tribunais de conta, os servidores estão mais vigilantes e até mesmo participando. É exemplo a nossa associação, que nunca tinha participado, e agora nós estamos aqui participando, exercendo o nosso direito de cidadão, e como uma entidade, uma sociedade organizada. E é isso que temos que ver. Sabemos que toda mudança na sociedade, ela demanda tempo. Com certeza. Ela demanda tempo, uma mudança de cultura, uma mudança de postura. E é isso que nós temos que incentivar. Como um papel, como associação, cada um participe, cobre, fiscalize, se qualifique para dar o melhor de si para a sociedade. Quem é que nos paga? Seu José de Jesus Cardoso da Cunha, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Volte mais vezes e, é claro, boa sorte no pleito que se aproxima, lembrando que as eleições para o TCE, próximo dia 16. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Livre, Tássio, estar aqui trazendo o nome da associação, trazendo o nome dos auditores, dessa categoria que é imprescindível a fiscalização dos recursos públicos do Estado do Piauí. Muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde para o senhor, tá bom?